Olá, meu amigo, minha amiga, mais uma vez muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José Especial de Férias. Eu estou circulando pelo sul do Brasil, mas eu levo minha pequena parafernália para a gente continuar a manter nossos contatos diariamente aqui no nosso portal, né? Se você está chegando agora, se inscreva também. Aqui a gente sempre analisa os principais fatos que estão acontecendo fora do Brasil e que têm importância na nossa política, na nossa economia e os nossos episódios do cotidiano. Se inscreva, dê um cliquezinho no cantinho, ative o sininho também e convide seus amigos para participarem também dos nossos papos, dos nossos debates, as nossas reflexões. Assista várias lives que a gente tem aqui no nosso portal com várias personalidades aqui do nosso país. E se gostar, compartilhe, dê joinha, aquele protocolo todo, né? Muito obrigado a todos vocês que têm feito campanha pelo Portal do José para que ele chegue cada vez mais a outras pessoas, né? Então vamos em frente. Olha, nós estamos sendo colocados diante de muitos acontecimentos políticos, econômicos e relacionados à saúde nos últimos meses e agora mais de um ano, né? Muitos problemas que o Brasil tem enfrentado em várias áreas e muita gente fica sem entender o que está acontecendo, fica apenas torcendo para que as coisas melhorem. Quando você não tem compreensão do que está acontecendo, você só pode mesmo torcer ou orar. E o nosso papel aqui é colocar que tudo que está acontecendo no nosso país, no mundo, tem uma razão, tem um motivo, não existe geração espontânea. As coisas não estão se dando por conta de um desígnio misterioso. Não, existem seres humanos que estão operando com essa situação o tempo todo. Aqui no Brasil eu estou vendo que já tem parcelas da sociedade que estão se mancando que as lorotas ditas pelo governo federal, pelo presidente da República, elas não estão resolvendo os problemas concretos no cotidiano. Ficar torcendo ou ficar orando também não está resolvendo. Eu estou me referindo aos caminhoneiros, que estão tentando organizar uma paralisação para o próximo dia 1º de fevereiro. Gente, quem está circulando pelas estradas do Brasil, você tem uma estrada ou outra que foi entregue, as que eram o filé mignon, as que estavam mais bem estruturadas, a iniciativa privada para elas assaltarem o cidadão que usa essas estradas através dos pedágios e também sempre com incentivo do BNDES. Eles pegaram uma dinheirama, ficaram vários anos sem precisar pagar algum recurso que eles pegaram emprestado, cobrando o pedágio de todos nós. Os caminhoneiros, eles estão vendo que as estradas por onde eles andam estão esburacadas, estão mal sinalizadas, repletas de radares e o diesel também não tem contribuído para que eles tenham uma melhor lucratividade, os insumos estão cada vez mais caros e os fretes estão cada vez mais escassos. Embora a gente tenha economia num setor ou no outro se movimentando, mas o fato é que o Brasil e o mundo entraram em colapso por conta da pandemia. E quando você tem um presidente da República, um governo que é inapto, que é incompetente, que é uma pessoa mal intencionada, porque isso a gente só pode considerar uma pessoa que não queira salvar vidas, como uma pessoa mal intencionada, uma pessoa que está pensando apenas no seu futuro, apenas nos seus interesses pessoais, no seu clã. Uma pessoa dessa não pode ser querida bem pelo povo brasileiro, ou por parcela do povo brasileiro, ou por pelo menos as pessoas que têm uma reflexão crítica, né, sobre o que está acontecendo. O nosso programa chega a muitas pessoas que são simpáticas ao Bolsonaro e algumas pensam que a gente tem ódio do presidente. Essas pessoas estão desacostumadas à crítica republicana. Talvez por a gente ter ficado mais de 20 anos numa ditadura militar, onde a opinião, a livre liberdade de expressar a opinião não existia, você para fazer uma música tinha que passar por uma censura, uma peça de teatro, um filme, as universidades foram varridas, foram exterminadas em qualquer tipo de pensamento crítico. Ainda tem gente que diz que as universidades aqui no Brasil elas são antro de comunistas, né? Que os comunistas estão em todos os cantos. Mas isso tem a ver, gente, com o que acontece fora do Brasil. Aí eu vou fazer o link. Então, os caminhoneiros, dia 1º de fevereiro, estão preparando um movimento, porque eles percebem, ou parte já percebeu, que Bolsonaro é um enganador, que as pessoas que estão no governo junto com eles, para estarem no governo, tem que ter uma qualidade muito grande, uma incompetência absoluta na área para a qual está sendo indicado. Exceto aqueles que estão sendo indicados por lobbies do agronegócio, como a ministra da Agricultura, ou o ministro Paulo Guedes, que é um representante dos interesses internacionais econômicos aqui no nosso país, cuja única função
fazer negócios. Ele não está preocupado com o povo brasileiro, não está preocupado com o caminhoneiro, não está preocupado com estrada, com infraestrutura, com educação, com nada. Esse governo consegue juntar os piores incompetentes, se é que a gente pode chamá-los assim, né, com os mais despreparados e pessoas lunáticas ao mesmo tempo. Aí você vai falar, isso é uma crítica pessoal? Não, basta você pegar um carro e circular pelas estradas do Brasil, você vai ver se os caminhoneiros estão errados ou se eu estou mentindo para vocês. Não é? Basta você tentar pesquisar qual é o projeto desse governo para educação, para saúde, saneamento básico, quais são os investimentos que estão previstos para o país nos próximos anos, que área vai melhorar, onde está a geração de emprego, onde está a participação estratégica desse governo em algum canto, como por exemplo a gente viu agora a Ford está indo embora e investindo na Argentina. A indústria automobilística no Brasil, que sempre foi de ponta, ela está sendo esvaziada por conta da falta de perspectiva que essas empresas estão encontrando no mercado brasileiro. É um negócio assim que junta a incompetência, a má-fé e o lunatismo, né? Se é que a gente pode dizer isso. Gente, para a gente entender esses fenômenos aqui, é necessário a gente entender também o que está acontecendo fora do Brasil. Eu acabei de ler esse livro do professor Chomsky, que eu trouxe aqui na viagem, né? E é um livro muito interessante, que foi baseado num documentário que tenta explicar, de uma forma muito resumida, o que aconteceu nos Estados Unidos desde a sua fundação, enquanto nação, até os dias de hoje. E a gente vai poder entender um pouquinho melhor por que tem o trumpismo nos Estados Unidos, e a gente vai falar um pouquinho disso aqui também. Esse documentário, ele chama Requiem para o Sonho Americano. O Requiem, como vocês sabem, né, é uma cerimônia, um canto, né, fúnebre, que é feito ali para homenagear os mortos, enfim, em várias culturas isso acontece, né? Aquela cantoria para encaminhar ali o morto, né? E aqui nesse livro e no documentário foram criados aqui 10 princípios de concentração de riqueza e de poder que explicam o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos e no mundo. Esse documentário aqui, hoje, enquanto eu estou falando com vocês, ele está com apenas 3.830 visualizações. Eu vou disponibilizar o link na área de comentários aqui do nosso papo, né? Você clica ali embaixo, vai estar o link ali. E é muito interessante, porque ele tem 1 hora e 12 minutos, esse documentário. Não é uma coisa tão longa, não. Ele tem muita ilustração, tem muitos fundamentos ali. Em linhas gerais, ele explica para a gente que a concentração de riqueza e poder nos Estados Unidos vem desde aquele tempo da escravidão, onde eles ainda eram colônias, onde aquelas elites que conseguiram fazer a independência dos Estados Unidos, elas só passaram a fortuna de geração por geração, para geração, e algumas outras fortunas foram criadas nesse sistema. Obviamente que quem era super endinheirado, quem tinha poder, nunca quis perder esse poder. Então eles montaram a nação para que a estrutura constitucional dos Estados Unidos garantisse para essas pessoas esse poder, garantisse essa possibilidade de permanecerem ali e acumularem cada vez mais. E eles desenvolveram técnicas para isso, dominando os jornais, os meios de comunicação, as universidades e até algumas religiões também, que foram os grandes formadores do pensamento do povo norte-americano. Um povo que nunca teve acesso, nunca conseguiu se organizar de tal modo para que eles tivessem direitos sociais mais amplos. Eles não têm uma legislação trabalhista, eles não têm uma previdência social, eles não têm uma saúde pública, então é cada um por si, Deus por todos. Então é por isso que eles desenvolvem esse sonho americano do individualismo. Você correndo atrás do seu sonho, você trabalhando, você se matando, você alcança o topo, você vira um milionário. Só que isso não é verdade, porque a maior parte das pessoas jamais realiza esse sonho. Muitas pessoas nos Estados Unidos, ainda com base nesse documentário, não conseguem entender a economia, entender os principais mecanismos nos Estados Unidos e por que eles estão ficando uma geração atrás da outra, né, cada vez mais pobres. Eles estão tendo que trabalhar cada vez mais e quando surge uma pandemia dessas, eles percebem que o Estado está ausente. Então eles começam a acreditar em todo tipo de teoria conspiratória que de vez em quando pipoca lá nos Estados Unidos, né? Já foram os árabes, os muçulmanos, Saddam Hussein, só para pegar os mais recentes.
mas foram os comunistas, a União Soviética, enfim. O Michael Moore, num documentário, ele diz o seguinte: quando não tinham mais os inimigos imaginários, eles inventavam as abelhas africanas, isso movimentava a atenção do povo americano durante muito tempo, eles não percebiam a cada dia o porquê, do porquê que eles estavam ficando cada vez mais pobres. Hoje acontece a mesma coisa. Trump é uma resultante desse fenômeno todo lá e Bolsonaro é uma cópia mal feita desse processo todo aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, pelo menos 74 milhões de americanos acreditam que os problemas dos americanos são aqueles apontados por Trump. São os mexicanos, a invasão dos latinos, a imigração, ele criminalizou essas pessoas, chamando de estupradores, de bandidos, a islamofobia, os não brancos de uma maneira geral, os negros. Então, eles criaram uma série de monstros e agora rechearam com o comunismo, dizendo que os chineses são os principais responsáveis pelos problemas americanos, estão roubando os direitos dos americanos, os empregos dos americanos, e os americanos acabam não entendendo que essa é uma grande mentira, mas ela faz um sentido para aquela pessoa que não consegue entender exatamente que a concentração de poder nos Estados Unidos está nas mãos dessas mesmas oligarquias de sempre, que patrocinam os deputados e senadores do Partido Democrata, do Partido Republicano, regulamentam todas as leis, isentam de impostos cada vez mais os milionários, tributam cada vez mais as classes médias, os trabalhadores, e cada vez mais eles concentram mais riqueza e poder. E eles expandem também o seu domínio em países como o Brasil. O Brasil tem aqui hoje uma cópia muito piorada, né, do que está acontecendo nos Estados Unidos. O americano lá está sofrendo o impeachment, dificilmente isso vai passar, porque o Senado precisa de 2/3, mas, enfim, isso demonstra para a gente, com as cenas dos soldados dentro do Capitólio, que os Estados Unidos sempre foram uma grande farsa democrática. A democracia, segundo diz Noam Chomsky aqui, ela nunca foi praticada de uma forma muito intensa, de uma forma muito ampla. Tanto é que os negros só deixaram de sofrer algum tipo de segregação agora nos anos de 1960. A gente acabou o monitor aqui, mas vamos continuar aqui nosso papo aqui. Só nos anos 60. E só nos anos 20 da década passada é que os americanos tiveram acesso ao direito ao voto da mulher. Na mesma época que o Afeganistão. Então, para vocês verem que essa ideia de democracia que se tem nos Estados Unidos, ela é muito distorcida. Várias parcelas da população norte-americana ainda não têm direitos básicos. Nós temos grandes multidões de americanos que não têm casa, passam a vida toda pagando uma hipoteca, morrem, pegam a casa do americano de volta, pagam a escola dos seus filhos nas universidades, que são instituições conservadoras, que foram criadas também e foram controladas durante essas décadas todas, os séculos, né, por essas elites econômicas. E aqui no Brasil nós temos uma cópia piorada, né? Um presidente que não sabe para onde vai, que não tem competência, não tem compreensão de absolutamente nada e, portanto, ele só fica pensando em conspirar para poder garantir cada vez mais imunidade no seu cargo e tranquilidade jurídica para os seus filhos. E a gente aqui, como eu já disse no nosso papo anterior, a gente não tem que ficar batendo bumbo para maluco dançar. A gente tem que apontar o dedo para essa gente e dizer para eles que se eles tentarem alguma loucura, eles vão terminar presos. Por uma questão muito simples, gente. Não existe a possibilidade de um chimpanzé coordenar um golpe. Existe? É necessário que você tenha um mínimo de inteligência, ou, se você não tem inteligência, que você seja uma espécie de fantoche de forças externas aqui no Brasil. Não há ninguém que consiga fazer uma leitura que existe interesse de forças estrangeiras de manipular o presidente brasileiro para que dê um autogolpe, para permanecer no poder, para fazer o quê? Para levar o nosso país para que direção? Então, gente, não se sabe que absolutamente nada, é uma coisa ilógica, não há nenhuma justificativa racional para se pensar que o presidente possa ter sucesso no golpe. No entanto, se ele está pensando nisso, a gente tem que ficar vigilante, tem que ficar o tempo todo mostrando que ele vai terminar preso se ele tiver esse tipo de iniciativa. Ele está tentando fazer contato aí e criar milícias dentro das polícias militares, dentro das forças armadas, mas
são instituições muito maiores do que os tentáculos que ele está colocando dentro dessas instituições. É necessário a gente perceber que ele não é uma unidade nacional, não é maioria do povo brasileiro e não é maioria dentro de nenhuma instituição. Então, gente, a gente tem que afastar muito esse fantasma e cobrar cada vez mais que o nosso país seja colocado numa linha de racionalidade, numa linha de soberania. E se a gente não conseguir expulsar logo essa criatura que atrapalha o nosso país, a gente tem que, em 2022, criar uma alternativa para reaver tudo aquilo que está sendo roubado do povo brasileiro. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço. Não esqueça de mandar seus comentários. Até o próximo vídeo. Tchau.